Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das maiores invenções da história da medicina: as vacinas. Vamos entender juntos como elas conseguem treinar nosso corpo para uma batalha. Uma batalha que, com sorte, ele nunca vai precisar lutar de verdade. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que pode, como um estímulo, uma picadinha, consegue criar uma defesa tão inteligente e que dura tanto tempo? É essa viagem fascinante para dentro do nosso corpo que a gente vai fazer agora. E para ninguém se perder no caminho, aqui está o nosso mapa. Primeiro, vamos conhecer o exército do corpo. Depois, vamos ver como ele é treinado para a batalha, quais são os diferentes planos de treino, como isso protege o batalhão inteiro, a ciência da segurança por trás de tudo e, por fim, o que vem por aí no futuro da defesa. Ok, vamos lá. Para entender as vacinas, a gente precisa primeiro conhecer quem vai lutar por nós. Pensa no nosso sistema imunológico como um exército interno super sofisticado, sempre de prontidão. E esse exército tem basicamente duas grandes divisões. A primeira é a imunidade inata. Ela é a linha de frente, sabe? Age super rápido, mas é meio genérica. Ataca qualquer coisa que pareça estranha. Já a imunidade adaptativa, essa é a tropa de elite. Ela demora um pouco mais para agir no primeiro encontro, mas é precisa, cirúrgica e, o mais importante de tudo, ela tem memória. É nela que as vacinas focam. E nessa tropa de elite, a gente tem os linfócitos B. Pensa neles como as fábricas de armas do nosso corpo. A função deles é produzir anticorpos, que são tipo mísseis teleguiados, feitos sob medida para encontrar e neutralizar um invasor específico. E trabalhando em conjunto tem os linfócitos T. Esses caras têm uma função dupla que é fundamental. Alguns são os generais que coordenam o ataque todo e outros são os soldados que vão lá e eliminam diretamente as nossas próprias células que foram infectadas pelo inimigo. É um trabalho em equipe perfeito. Certo, agora que a gente já conhece os soldados, vamos pro pulo do gato, o treinamento. Uma vacina, no fim das contas, nada mais é do que um programa de treinamento seguro, um tipo de simulação de combate para essa nossa tropa adaptativa. E o superpoder que esse treinamento quer criar se chama memória imunológica. É a habilidade do sistema de se lembrar de um inimigo. Assim, se esse inimigo aparecer de novo no futuro, a resposta vai ser muito, mas muito mais rápida e forte. Na maioria das vezes, a gente nem fica doente. Então, na prática, funciona assim. O corpo recebe o antígeno da vacina. Esse antígeno é capturado e apresentado para os linfócitos T, que soam o alarme. Isso ativa os linfócitos B, que começam a produzir anticorpos. E aí vem a parte mais legal. No final de tudo, o corpo cria as células de memória. Elas são as veteranas daquela batalha simulada e vão ficar de guarda por anos, às vezes pela vida toda. E o mais fascinante é que não existe um jeito só de fazer esse treinamento. A ciência foi criando diferentes estratégias, diferentes planos de treino para chegar no mesmo resultado. Olha só, a gente tem as vacinas atenuadas, que usam o vírus vivo, só que bem fraquinho. As inativadas usam o vírus morto, totalmente inofensivo. As de subunidade são mais específicas ainda, usam só um pedacinho do invasor. As de vetor viral são bem inteligentes, usam um vírus de carona para entregar as instruções genéticas. E, claro, a tecnologia mais nova, de mRNA, que basicamente entrega a receita para as nossas próprias células produzirem uma proteína do inimigo, só para aprender a reconhecê-la. E falando em mRNA, tem um ponto super importante aqui. Ele não mexe com o nosso DNA de jeito nenhum. Pensa no mRNA como um post-it, uma mensagem temporária. A célula lê a instrução, produz a proteína e logo depois esse post-it é rasgado e descartado. Simples assim. Agora, vamos dar um passo para trás e ver o quadro geral. A proteção da vacina não é só uma coisa individual. Ela se espalha, protegendo a comunidade inteira. É o famoso conceito da imunidade coletiva ou de rebanho. Funciona assim. Quando muita gente está vacinada, o vírus ou a bactéria simplesmente não encontra para onde ir. A circulação diminui drasticamente e isso acaba criando um escudo que protege todo mundo, inclusive aquelas pessoas mais vulneráveis que não podem se vacinar. E a maior prova do poder disso tudo é a história da varíola. A jornada começou lá em 1796 e, em 1980, a Organização Mundial da Saúde pôde declarar para o mundo: essa doença terrível foi erradicada do planeta. E essa história de inovação continua, né? Em 2020, o desenvolvimento super rápido das vacinas de mRNA mostrou que a gente entrou numa nova era.
Certo, mas uma pergunta que todo mundo faz é: como a gente sabe que esses treinamentos são seguros? A resposta está num processo científico muito, mas muito rigoroso. Segurança é a palavra-chave. Antes de uma vacina chegar no posto de saúde, ela passa por várias fases de testes com milhares de pessoas. E mesmo depois de aprovada, ela continua sendo monitorada o tempo todo. Aqueles efeitos leves, tipo dor no braço ou uma febre baixa, na verdade são um bom sinal. Mostram que o sistema imune está trabalhando. Já eventos graves são investigados a fundo e, felizmente, são extremamente raros. E para a gente terminar, vamos dar uma olhadinha para o futuro. A ciência das vacinas não para e está sempre encarando novos desafios e abrindo portas que pareciam coisa de ficção científica. Claro, os desafios são gigantes. A gente precisa combater a desinformação, garantir que as vacinas cheguem a todos os cantos do mundo, mas a pesquisa, olha, está voando. Hoje, cientistas estão na busca por vacinas contra doenças super complexas, como HIV e malária, e explorando uma área revolucionária, as vacinas terapêuticas, que podem treinar o nosso corpo para lutar contra o câncer. E essa ideia final é de arrepiar. Pensa só, usar a mesma lógica, o mesmo princípio de treinar o nosso exército interno, não só contra vírus, mas contra as nossas próprias células que se tornaram tumores. Imaginar o sistema imune como um aliado poderoso na luta contra o câncer já não é mais fantasia, é uma das fronteiras mais promissoras da medicina moderna.